Falamos sim, Cirilo, confirmando 7h41 para toda a Nação Azul, atualizando todos os detalhes sobre o Cruzeiro nesta quinta-feira, já de reapresentação depois do empate contra o Mirassol, uma reapresentação que já tem o foco voltado, né, para o jogo de sábado contra o RT, lembrando 7h no Zama Maciel em Patos de Minas, e a diretoria do Cruzeiro que vem, né, conversando, vem mantendo também não só a estrutura para toda a comissão técnica e jogadores, mas por outro lado, tem a cobrança acontece e uma reunião deve acontecer, né, de forma presencial já nesta sexta-feira para alinhar, né, o que a diretoria pretende ter como objetivo. Evidentemente que a comissão técnica sabe, mas o torcedor do Cruzeiro que vem, né, já tendo essa cobrança, inclusive no estádio, com o técnico Tite, a diretoria dá toda a confiança, toda a estrutura para o trabalho, e esse direcionamento deve ser mais uma vez alinhado. Vamos aguardar, mas o foco mesmo voltado para o sábado contra a URT. Vamos falar aqui com o Tite de volta na Itatiaia. Ele fala, Cirilo, sobre utilizar o time titular, porque seja Campeonato Brasileiro e Campeonato Estadual, o Cruzeiro sempre vem utilizando o que tem de melhor, alternando poucas peças. E o Tite fala sobre essa cobrança, porque a parte física pesa e acabou tendo que correr atrás do prejuízo depois do início de temporada ruim, Tite. Os resultados acabaram determinando essa sequência, né? Tivéssemos nós tido, sim, melhores resultados no início, nós não estaríamos fazendo isso. A necessidade dos resultados e a grandeza do Cruzeiro, ela exige que tu esteja bem nas duas formas. Como a gente optou, e aí a vida ela é a opção, o início de preservar um pouquinho os atletas para a sequência, e a gente preservou. Não sei se o termo é bem preservar. E aí o resultado não tem a necessidade de vir pela grandeza do Cruzeiro, ela se faz necessária. Agora o Tite comenta da preocupação que tem pelos pontos perdidos no início do Campeonato Brasileiro. Algo que o Cruzeiro pode, né, colher os frutos no decorrer da competição. Fala, Tite! Facilidade não tem absolutamente no Campeonato Brasileiro. E a necessidade de pontuar e performar, ela também é da mesma forma. O que debater agora é a tranquilidade, discernimento para dirigir, para trabalhar, para que a gente possa ter um melhor trabalho, desenvolver dentro do campo, traduzir em resultados. São 3 rodadas, né? Aí as pessoas, cada um faz a sua própria análise, da tua própria pergunta, ela abre em campo de análise todo. Insuficiente para o Cruzeiro, para as nossas ambições? Sim. Obrigado ao Tite. E existe sim a cobrança da diretoria quanto ao rendimento, né, da comissão técnica de todo o grupo no momento, Cirilo. Ô Fabrício, como é que você observa a tal da campanha do Fora Tite? E na arquibancada já tá forte também. Não tem jeito, né, Cirilo? Se não vier o resultado, é isso aí. O torcedor ele já veio com uma certa rejeição, né? Essa coisa toda de Copa do Mundo, já vem tudo com ele aí, né? E o pessoal não esquece, né? E aí tem um monte de gente, né, que começa com essa pegada aí começa a fazer esse movimento, principalmente na rede social, né? Que mistura tudo as coisas, né, cara? O trabalho é curto tempo, e é uma decisão super difícil de ser tomada. É o que a gente falou aqui, não é fácil para a diretoria tomar uma decisão dessa, sabe? Agora os resultados não estão vindo, né, Ciro? O empenho, o desempenho, que é o performance, não vem, cara. E aí, o que é o próximo passo é trocar o treinador. E essa mudança que ele traz de planejamento, agora hoje eu tô vendo todo mundo falar, né? Porque planejou errado, não sei o quê. Mas o Panzi não. O Panzi aqui desde sempre falou, né? Eu acho horrível essa ideia de priorizar o mineiro, tem que colocar os reservas. Mas a maioria pensava o contrário, né? Pensava o contrário e assim, forçando ele a jogar e ter que vir pro Mineiro com o time titular, e aí acabou esticando a corda demais, né? Era o risco que o Panzi falava aqui o tempo todo, né? E ele reconheceu isso, né, Cirilo? E agora é difícil aí retomar essa pegada, essa forma física dos jogadores aí. Ontem a gente já viu jogadores bem abaixo, Gerson, Romero, Fagner, Kaique, muitos jogadores aí abaixo nessa parte física porque esticou a corda demais. E essa repercussão, Simões, na sua opinião, vinda da arquibancada, né? Não só da rede social, né? Da arquibancada também, esses pedidos para interrupção do trabalho do técnico Tite?
Ô Cirilo, eu acho que vai aumentar. A não ser que o Cruzeiro tem um jogo agora, essa é a última rodada da fase classificatória do Mineiro, mas sabe o que acontece? A demissão do Sampaoli hoje joga pressão no Tite e no Cruzeiro. É impossível você desassociar o Atlético do Cruzeiro e o Cruzeiro do Atlético. É um cenário em que os dois estão muito entrelaçados, os torcedores convivem, os torcedores estão por dentro de tudo que acontece nos dois clubes. A demissão do Sampaoli pressiona o Tite e pressiona a diretoria do Cruzeiro. Eu entendo o que você está dizendo. Cidades com 2 clubes populares, né? Opostos, sim, né? Tipo Porto Alegre, a Salvador. De um influencia no outro. Exatamente. Então, a pressão vai aumentar. Claro, o Tite tem esse jogo aí contra o RT, se classificar para semifinais, aí tem o primeiro jogo da semifinal, antes de voltar a jogar pelo Campeonato Brasileiro. Só volta a jogar dia 25 de fevereiro contra o Corinthians no Mineirão. Mas, de toda forma, eu vejo a pressão aumentar e a gente já percebe nas redes sociais esse movimento. A pressão aumentou. Os últimos 2 resultados não foram ruins. Vitória sobre o América, o empate com o Mirassol, embora o desempenho contra o Mirassol não tenha sido bom. Mas eu acho que o desempenho contra o Mirassol não foi bom, muito mais por uma questão física. E aí a gente tem que colocar na conta, a gente não sabe se da comissão técnica ou se da diretoria do Cruzeiro, a gente não sabe como o campeonato estadual é trabalhado dentro do Cruzeiro, pelo fato de o Atlético ser ex-campeão e poder chegar ao hepta. E de o Cruzeiro não conseguir vencer a competição desde 2019. Então a gente não sabe se isso é um desejo da comissão técnica ou se isso é uma exigência da diretoria. Mas, de toda forma, a gente vai ter um Tite muito... Aliás, já tem um Tite muito mais pressionado desde que o Atlético anunciou a demissão do Sampaoli. Ô Marques, é pressão para todo lado, hein? Lá em Mirassol, assim, a minha análise é o seguinte, Cirilo, lá é difícil para qualquer um. Para todos. Para qualquer visitante lá vai ser difícil. Você tomar um sufoquinho lá do Mirassol é normal. Trazer um ponto de lá é uma coisa legal, entendeu? Eu não entendo toda essa... Não, vai tomar um sufoco. Você vai ver, cara, qualquer grande que for lá, o Vasco já foi lá, já perdeu. Perdeu. É difícil jogar lá, meu velho. Pode ter certeza disso. Eu acho que até o jogo do Corinthians... são dias importantes pro Tite à frente do Cruzeiro, né? Ele vai ter uma folga importante na semana de trabalho, né? De carnaval, recuperar os caras fisicamente, enfim, para jogar daqui a pouco classificando a semifinal do Mineiro e tendo o Corinthians no meio da semana para jogar bem. Eu acho que são dias importantes para sua permanência aqui no Cruzeiro. Eu acho assim, com essa convivência que eu tenho com os torcedores, Cirilo, assim, mesmo o Tite ganhando, esse ranço não vai sair. Sempre vai ter uma brecha, sempre vai ter um... Torcedor não implaca, é o que ajudou o São Paulo a ficar. Porque os números dele foram muito ruins. Mas a torcida queria, é diferente do quando a torcida não quer. Juntamente com outros que influenciam. E aí começa aquela coisa. Vão fazer de tudo para provar que tá certo. Ó, tá vendo? Eu falei. Sabe como é que é o movimento, né? Então, vai ser difícil demais, cara, o Tite emplacar e agradar aqui. Não é fácil. Atlético Paranaense 1, Santos também 1. Acréscimos em Curitiba. Fluminense e Botafogo 0-0, 19 minutos no Maracanã. Agora às 8 horas começa Corinthians e Bragantino. E às 9h30, Internacional e Palmeiras. Jogos da noite pelo nosso Campeonato Brasileiro. Tem matéria que tá no Itatiaia esporte.com.br, enviada agora pelo nosso companheiro Leonardo Parrella. Leonardo Jardim rejeita clube europeu e toma decisão sobre futebol brasileiro. Tá dizendo aqui, que ele rejeitou uma proposta do Olympique de Marseille, uma investida do Olympique de Marseille, que trocou agora, né? Mandou o Roberto De Zerbi embora. O Jardim não tem planos de voltar ao Brasil neste momento. Pessoas ligadas ao técnico afirmam que está descartado uma ida ao Atlético. Está buscando treinador, a primeira troca de técnico brasileiro, inclusive, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. E também o Flamengo chegou a buscar o Jardim em meio àquela indefinição da renovação do Felipe Luiz, né, anteriormente. Enfim, quem quiser mais detalhes está lá no itatiaia.com.br.